Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje deve começar a tramitar, após a leitura no expediente da sessão, o projeto do governo que prevê a prorrogação da vigência até 2026 do Plano Estadual de Educação. Há também na pauta de hoje um pedido para tramitação em regime de urgência dessa matéria, o que indica que pode haver uma sessão extraordinária. Acompanhe os trabalhos com a gente. Centésima oitava sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ADES. Eu consulto se existe algum deputado ou deputado que deseja fazer pedido no silêncio. Assunção. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, solicito 1 minuto de silêncio em virtude do falecimento da empresária Cláudia Cristina da Silva Fernandes. Em nome da dignidade das mulheres capixabas, em nome de toda a sociedade capixaba, ela foi brutalmente assassinada nesse domingo em Cachoeiro de Itapemirim. Cláudia era mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, empreendedora respeitada e, acima de tudo, uma mulher que não merecia ter sua vida interrompida dessa forma brutal aqui no nosso estado, senhor presidente. Que esse minuto que eu estou pedindo agora, acredito que outros parlamentares irão fazer também essa manifestação, que representa a nossa casa, nossa Assembleia Legislativa, que chega ao governo do estado, para que as providências sejam tomadas, para que o culpado ou os culpados sejam rapidamente presos e punidos. Esse é o primeiro minuto de silêncio, senhor presidente. Também eu solicito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do primeiro sargento bombeiro militar, Marcílio Miranda, um homem que honrou a farda, serviu com lealdade e dedicou sua vida ao próximo. Marcílio não foi apenas um militar exemplar, foi irmão de seus irmãos de farda, amigo presente, profissional comprometido com a segurança pública do Espírito Santo. Também lembramos aqui do seu papel como marido, a sargento Mesquita do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo. Ela não perde apenas o companheiro de vida, perde um parceiro, perde um amigo, um alicerce. Que Deus fortaleça e envolva sua família com paz. Também, senhor presidente, solicito 1 minuto de silêncio. Solicito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do diácono Jaci Rodrigues Fernandes, da Igreja Cristã Maranata. Homem íntegro, dedicado ao Senhor até o último dia de sua vida. O irmão Jaci não apenas marcou a sua geração, ele deixou um testemunho que permanecerá na vida de todos que conheceram, especialmente na vida de sua família e de seu filho, o pastor Auxilésio. Hoje nós não nos despedimos com desespero, mas com esperança. A palavra nos garante que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O irmão Jaci combateu o bom combate, guardou a fé e agora descansa nos braços do Senhor Jesus, aguardando a gloriosa volta do Senhor Jesus. Nós estamos aqui aguardando a volta do Senhor Jesus e Ele já está na glória, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Algum outro deputado? Deputado Alain Ferreira.
Eu aqui vou também reiterar o pedido de silêncio do amigo coronel Capitão Assunção. Cláudia Cristina da Silva Fernandes, uma empresária, uma mãe, uma pessoa de bem de Cachoeira de Itapemirim, teve a vida ceifada pelo seu esposo nesse domingo, uma morte violenta, uma morte brutal, que nada justifica, tamanha brutalidade. Então, eu peço um minuto de silêncio. Perdemos uma mulher trabalhadeira, mãe, repito, empresária, mulher de bem, numa forma quase que não tenho o que falar, não tenho palavras para descrever a brutalidade que foi essa morte. Então, um cachoeiro que estava há muito tempo aí sem homicídio, sem mortes violentas, e no domingo agora a gente teve esse desprazer, todos os veículos de notícia falando sobre essa morte. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Alan Ferreira. Algum outro deputado deseja fazer pedido de minuto de silêncio? Não havendo, então, atendendo agora os pedidos do deputado Capitão Assunção, também deputado Alan, eu também me somo, deputado Alan Ferreira, aos pedidos de Vossa Excelência. Então, façamos um minuto de silêncio. Para tanto, solicito que todos os presentes coloquem em posição de respeito. Muito obrigado. Ok. Registrar aqui que estão conosco os alunos da escola Antônio da Silva Cosmo. Os alunos da escola Antônio da Silva Cosmo, município de Vila Velha, acompanhados pelos responsáveis Alexandre, Raquel, Marcela, 23 alunos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na sessão ordinária, os alunos da escola Reverendo, acho que é isso, né? Antônio da Silva Cosmo. Boa tarde para vocês, obrigado. Estão assistindo uma sessão ordinária e também conhecendo a Assembleia, a importância e o papel do Poder Legislativo, dos parlamentares na vida das pessoas. Passamos então à primeira fase do expediente para simples despacho, ofícios 12525 e 01025, deputado Toninho da Imaté, defiro. Mensagem 9025, governador encaminhando veto ao projeto, ciente da Comissão de Justiça. Do item 3 ao 46, projetos do governo do Estado, parlamentares para os fins específicos. Despacho para os itens 3, 4, 5, 8 ao 14 e 18, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Só repetindo o despacho. Despacho para os itens 3, 4, 5 e do 8 ao 14 e o item 18, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para os itens 6, 7 e do 19 ao 46, a Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para os itens 15, 16 e 17, junte-se ao projeto correspondente. º 47, emenda modificativa 0125, deputado Coronel Wellington, ao projeto de lei 32625. Junte-se ao projeto de lei 32625. Do item 48 ao 82, parecer das comissões permanentes aos projetos específicos, despacho para esses itens, conforme o caso, são: tramite-se na forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 83, requerimento 26 de 2025, deputada Janete de Sá. Defiro. Do item 84 ao 85, requerimento de licenças parlamentares conforme específico. Despacho para esses itens defiro a Secretaria
para providenciar os atos de licença. Antes de passar à segunda fase do expediente sujeito de deliberação, eu ouço o deputado João Coser. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Quero agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade. Quero também parabenizá-lo que Vossa Excelência encaminhou a aprovação de um projeto pela Assembleia. Agradecer a todos os deputados que votaram no projeto. Estão aqui presentes filhos de pais portadores da hanseníase. Nós aprovamos um projeto, foi vetado em dezembro. Projeto 611 de 2023. São aproximadamente 600 beneficiários, dos quais 450 com mais de 70 anos. Os pais deles ficaram no Hospital Pedro Fontes, contido lá, porque naquela época não era possível a convivência com a sociedade. Estou aqui buscando um reparo, mesmo que de forma singela. Muitos não conseguiram conviver com os pais. Eu falo isso, deputado Danilo, deputado Ari, assim, com muita propriedade. Deus foi tão bom comigo. Eu tive hanseníase na minha vida, há uns 20 anos atrás. Fui tratado pelo Hospital das Clínicas. E hoje eu estou aqui, mas naquele tempo não era assim, as pessoas eram excluídas da sociedade. E aqui estão os filhos que não conseguiram conviver com os pais. Em nome do Heraldo, eu quero cumprimentar todos, também Zé Santana, que esteve comigo em outro momento, porque eles estão pedindo que coloque em pauta a apreciação do veto. O impacto é pequeno, a justiça é muito grande se for feita, então nós estamos solicitando a Vossa Excelência que ainda este ano, se possível, coloque em apreciação o veto desse projeto 611 de 2023 para tentar contemplarmos essa parcela tão importante da nossa sociedade, da cidade, inclusive, de Cariacica, onde tinha o hospital, onde Vossa Excelência conhece muito bem. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Coser. Dizer que a sua manifestação vai ter uma resposta imediata da mesa diretora. Estou determinando aqui a mesa que já avalia a inclusão do veto na pauta para que esta casa possa avaliar e, naturalmente, devolver uma palavra a essa turma que merece todo o nosso respeito. A palavra é respeito. Vai estar na pauta para que nós possamos dar uma atenção devida ao projeto de lei 611/2023. Obrigado, presidente. Em nome de Vossa Excelência, agradeço. Em nome dos filhos da hanseníase, agradeço a Vossa Excelência. Ok, obrigado. Segunda fase do expediente, sujeita à deliberação. Carecendo de voto um mínimo de 16 deputados, nós temos 27 presentes. Requerimento de urgência de minha autoria ao projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Janete de Sá. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 307 de 2025, de minha autoria, o requerimento ao projeto decreto legislativo, também de minha autoria, deputado Janete de Sá. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 308 2025, também de minha autoria, o projeto de decreto legislativo de minha autoria, deputado Janete de Sá. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 214-25, deputado Vandinho de Leite, ao projeto de lei 472/2025, que incorpora unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino São Mateus. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 301, deputado Vandinho Leite, ao projeto de lei complementar 27/2025 do Governo do Estado, que altera a denominação do cargo de consultor do Tesouro Estadual para auditor de finanças. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Eu contra. Os contrários manifestem. Aprovado contra o voto manifesto do deputado Lucas Polese. Requerimento de urgência 263/2025, deputado Vandinho Leite, ao projeto de lei 638, oriundo da mensagem governamental que prorroga a vigência do Plano Estadual de Educação. Em votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, nós concordamos, votamos favorável a esse requerimento de urgência da mensagem oriunda do governo, mas nós gostaríamos de que o governo também acrescentasse o profissional de apoio escolar, que é o cuidador. É uma figura central, indispensável no processo de inclusão e desenvolvimento de estudantes que compõem o público da educação especial. Então, conforme definido no próprio... A Vossa Excelência está encaminhando a votação. Sim, nós gostaríamos de que o governo do Estado do Espírito Santo, em razão do aluno, que é o nosso foco central, pudesse ir também junto com esse projeto, ao invés de só prorrogar o prazo do contrato dos professores, pudesse também acrescentar os cuidadores, porque há necessidade da administração pública. É urgente a prorrogação dos contratos profissionais de apoio escolar,
seja tratado não como exceção, mas como uma regra prioritária para garantir a todos os alunos, a todas as crianças, os alunos portadores de transtornos, que tenham os mesmos direitos e que os profissionais, que são os cuidadores, também possam ser atingidos por essa norma. Dentro dessa mesma lei, como está iniciando essa matéria, aprovando o regime de urgência apenas, cabe agora apresentar a emenda ao referido projeto. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 92, os itens 92 e 93, requerimento de realização de sessão solene ou especial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Do item 94 ao 108, indicações adicionais dos deputados que nesse momento colocarei para ser discutida em conjunto no plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Senhor presidente. Aprovado. Um minuto apenas. Ok, deputado João Costa. O item número 100, indicação 1621 de minha autoria, eu estou solicitando ao governo do Estado que faça um estudo sobre a possibilidade de ter um salário mínimo regional. O Estado do Espírito Santo cresce acima da média nacional, nós somos na média AA, portanto temos um desempenho econômico significativo, desempenho social bastante significativo. É um Estado considerado com grande organização e também os trabalhadores precisam de ser beneficiados. Então, o meu desejo é que tenha um salário mínimo regional, alguns estados já estão na faixa de R$ 1.800. Nós pudéssemos também no Espírito Santo ter um salário mínimo regional, considerando o diferencial, o dinamismo do nosso Estado, para que o Estado estude a possibilidade de termos aí o deputado Ari Pagung, que está aqui, o deputado Vandinho Leite está aqui, líder do governo, e a Vossa Excelência, que é um grande defensor dos trabalhadores, mais beneficiados são sempre os mais simples, trabalhadores mais simples. Portanto, fica aqui a gratidão e esse encaminhamento que Vossa Excelência fará ao presidente, ao governador. Ok, parabéns, deputado João Cosa. Então, nesse momento, eu estou encerrando a sessão e convocando uma extraordinária das matérias que nós aprovamos as urgências agora, para as 15 horas e 18 minutos. Está encerrada a sessão, autorizando a abertura do painel já para registro das presenças. Tiraram aqui o painel, não pude tocar a campainha. Não, estou cobrando agora. Você está acompanhando nesse momento os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa. Acabou de ser encerrada uma sessão ordinária e os deputados estão sendo convocados para uma extraordinária. Essa sessão extraordinária deve votar 3 projetos. Todos eles tiveram requerimento de urgência, aprovado agora há pouco. E eles estão aptos para entrar na pauta. Um deles de autoria do governo do Estado, ele visa alterar a denominação do cargo consultor do Tesouro Estadual para auditor de finanças. Também deve entrar em votação outro projeto do governo que prorroga a vigência do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo. A vigência que iria até dezembro de 2025 vai até dezembro de 2026. Outro projeto que deve entrar também em votação hoje, o governo incorpora unidades escolares, a municipalização. Perdão, ao contrário, né? Ele incorpora unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de São Mateus para a Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo. No expediente de hoje, diversos projetos começaram a tramitar, foram lidos no expediente e começaram a tramitar. Entre eles o do deputado Coronel Wellington, que institui o piso salarial dos conselheiros tutelares no Espírito Santo.
São 3 projetos que começaram a tramitar hoje do deputado Alcântara Filho, que tratam da prevenção e enfrentamento à dependência de jogos de azar e apostas online. Também começou a tramitar hoje o projeto da deputada Camila Valadão, que institui a política estadual de proteção e atenção integral às crianças e adolescentes em orfandade no Espírito Santo. O objetivo é promover a atenção multissetorial de crianças e adolescentes nessa situação. Está reaberta a sessão, agora, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma. E convido o delegado Danilo Baense a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Mateus 19:14. E disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Obrigado. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido, então passamos imediatamente à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo de minha autoria, deputada Janete de Sá. Convoco a Comissão de Justiça para oferecer parecer ao projeto, que é terminativo na Comissão de Justiça. Deputado Mazinho. Deputado Mazinho, assume a CCJ. Deputado Dari está com outra atividade. Ele está discutindo sobre a questão do impacto econômico global. Dari não gosta de... Não gosta, não. Presidente, recebo... Os 3 primeiros são terminativos. O quarto, que é o... Presidente, receba a matéria. Boa tarde a todos e a todas. Discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 107/2025, de autoria do deputado Marcelo Santos e da deputada Janete, que acrescenta anexo único ao decreto legislativo 148 de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense a Rogério Portugal Bacelar. Estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Justiça e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Convoco a Comissão de Justiça para discutir a matéria. Não tendo que querer discutir a matéria, coloco em votação como voto a deputado Dari Pagung. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado Polese. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Alain Ferreira. Deputado Alain, com relator, 7 votos sim ou não. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação da matéria, presidente. Ok, consulto o plenário se algum deputado ou deputada pretende apresentar recurso. Não pretendendo, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Discussão única em regime de urgência, projeto de decreto legislativo 108/25, também de minha autoria da deputada Janete de Sá. Convoco mais uma vez a Comissão de Justiça e eu pergunto ao deputado Dari se ele terminou a reunião que fala sobre economia global. Continua ainda. Então, o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, recebo a matéria, o item 2 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 108/2025, de autoria do presidente Marcelo Santos e da deputada Janete Sá, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, concedendo o título de cidadão espírito-santense à senhora Gisele Dias Rodrigues Oliveira. Estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Justiça e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria, presidente. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Justiça. Não tem nenhum deputado ou deputada que queira discutir a matéria, coloca em votação o deputado Dari. Deputado Dari, com o relator, deputado Alain, com o relator, deputado Fábio, com o relator, deputado Polese, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado João Coser. Com o relator, 7 votos sim ou não, devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação, presidente. Ok, coloco então coloco
para o plenário, consulto mesmo se tem algum recurso a ser apresentado no referido projeto relatado pelo deputado Mazem. Não havendo pedido de recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Discussão única em regime de urgência para o decreto legislativo 109/25, também de minha autoria, deputado Janete de Sá. Convoco mais uma vez a Comissão de Justiça, deputado Mazem dos Anjos, para presidir e relatar. Presidente, o item 3 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de decreto legislativo 109 de 2025, de autoria do deputado Marcelo Santos, também da deputada Janete Sá, que acrescenta item ao anexo único do decreto legislativo 148, concedendo o título de cidadão espírito-santense ao senhor André Gomes Neto. Estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Justiça e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Coloca a matéria em discussão na Comissão de Justiça. Não tendo querido discutir a matéria, coloca em votação como voto o deputado Dari, com o relator, deputado Alain, com o relator, deputado Fábio, com o relator, deputado João Coser, com o relator, deputado Polese, com o relator, deputado Capitão Assunção, com o relator, 7 votos sim ou não, aprovado a matéria, devolvo ao presidente. Aprovado, então, na Comissão de Constituição e Justiça o parecer, consulta o plenário se algum deputado ou deputada quer apresentar recurso. Não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Deputado Danilo Baiano, por favor, assuma aqui para poder eu fazer o diálogo com a deputada Irine Lopes aqui do lado. E tem 3, Luciano? E tem 3. E tem 4, desculpa, tem 4. Item 4, discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 27/2025, oriundo da mensagem governamental 320/2025, que altera a lei complementar 537, 28 de dezembro de 2009, visando alterar a denominação do cargo de consultor do Tesouro Estadual para auditor de finanças, publicado no edital do dia 31/10/2025. Convoco as comissões Justiça e Finanças por designar o deputado Mazem dos Anjos para presidi-las e relatar em conjunto. Presidente, receba a matéria, o item 4 da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar número 27/2025, oriundo da mensagem governamental 320/2025, que altera a lei complementar 537 de 2009, visando alterar a denominação do cargo de consultor do Tesouro Estadual para auditor de finanças. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente, nas comissões reunidas e dando parecer pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e aprovação da matéria, tendo em vista que trata-se aqui da alteração da denominação do cargo e também contemplando aqui a adequação da tabela remuneratória da categoria. Cumprimentar o presidente da associação, o Paulo, que aqui se faz presente, e coloco a matéria em discussão nas comissões reunidas. Não tendo um deputado ou deputada que queria discutir a matéria, coloca em votação na Comissão de Justiça, como voto o deputado Dari Pagung. Deputado Alain, com relator, deputado Fábio. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado Polese. Contrário ao relatório, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputada Raquel. Com relator, 7 votos na Comissão de Justiça, sendo 6 favoráveis e 1 contra. Comissão de Finanças, como vota deputado Deninho Silva. Não respondendo, deputado Diego José Esmeraldo. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputado Danilo, preside, não vota, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson, não respondendo, deputado Calegari. Com relator, deputado Dari. Com relator, deputado Madureira. Com relator, 7 votos sim ou não, aprovado também na Comissão de Finanças. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação. Muito obrigado, deputado Mazem dos Anjos. Coloca a presidente, matéria. Deputado Adilson também votou, então são 8 votos sim ou não. Muito obrigado, deputado Mazem. Muito obrigado, deputado Adilson. Coloca em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Se tratar de projeto de lei complementar, a votação é nominal. Os deputados que votarem sim aprovam o projeto, quem votar não rejeita o projeto. Está autorizada a abertura do painel para votação.
Deputado Alcântara Filho, por gentileza. Deputado Bispo Alves ainda não votou. Deputado Ari Pagung, por gentileza. Deputado Eninho Silva. Deputado Engenheiro José Esmeraldo. Deputado Gandini. Deputada Irine Lopes também não votou. Deputada Raquel Lessa. Deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Toninho Dematé. Deputado Vandinho Leite, votou agora. Obrigado, deputado Vandinho. Deputado Alcântara Filho não votou. Deputado Bispo Alves não votou. Vamos anunciar aí o resultado aí da votação. Nós temos 26 deputados presentes, 23 votos, 19 sim, 3 não e mais um. O bispo vai votar. Tá. O bispo precisa de ajuda dos universitários. Pronto, o bispo votou, então vamos anunciar o resultado. Deputado Irine também não votou. Deputado Irine, Vossa Excelência também não votou. Pronto, o deputado Irine também conseguiu votar, então nós temos 26 presentes, 22 sim, 2 não, 25 votos no total, uma abstenção. Então, em virtude do resultado, fica aprovado o projeto à Secretaria para Extração dos Autóctonos. Item 5, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 12/2025, oriundo da mensagem governamental 40/2025, de autoria do Poder Executivo, a alienar imóvel de propriedade do Estado do Espírito Santo para promover a alienação de 10 lotes localizados, respectivamente, no Micropolo Industrial de Piúma e Micropolo Industrial de Vila Velha, publicado no edital do dia 29/1/2025. Eu convoco as comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças e vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para a relatoria. Presidente, item 5 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 12/2025, oriundo da mensagem governamental 40/25, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do Estado do Espírito Santo para promover a alienação de 10 lotes localizados, respectivamente, no Micropolo Industrial de Piúma e Micropolo Industrial de Vila Velha, presidente. Projeto, eu estou avocando para a relatoria, ele é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo e é para geração de emprego e renda nessas regiões, no município de Pinheiros e de Vila Velha, tendo visto que esse imóvel já está, inclusive, sendo utilizado, tanto em Piúma como em Vila Velha, são imóveis de propriedade do Estado, mas já está sendo utilizado como polo industrial. Então, o governo está fazendo essa alienação, porque ele arrecada despesa ao erário para a manutenção desses terrenos e agora vai ser repassado para o município com o objetivo do polo industrial. Coloco o parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boteca legislativa e coloco em discussão nas comissões reunidas de Justiça, Infraestrutura e Finanças. Deputado Mazinho, no começo Vossa Excelência falou que era Pinheiros, que é Piúma, depois Piúma, corrigiu. Isso, você falou Piúma, Pinheiros. É porque eu estou acostumado mais com o norte do que com o sul. Piúma e Vila Velha. Não tem nenhum deputado querendo discutir a matéria, coloco em votação, primeiro a Comissão de Justiça, deputado Dari, com relator, deputado Fábio Duarte, com relator, deputado Alain, com relator, deputado Capitão Assunção, com relator, deputado Polese, com relator, deputado João Coser, com relator, 7 votos sim ou não aprovado na Comissão de Justiça. Comissão de Finanças, deputado Deninho, não respondendo, deputado Dari, com relator, deputada Janete, deputado Engenheiro José Esmeraldo, com relator, deputado Coronel Wellington, com relator, presidente, com relator, deputado Adilson, com relator, deputado Calegari, com relator, deputada Irine, com relator, 7 votos sim e não, aprovado também na Comissão de Finanças, Comissão de Infraestrutura.
Deputado Polese. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Madureira. Com o relator, 3 votos sim, não aprovado também na Comissão de Infraestrutura. Devolvo ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto à Secretaria para extração dos autógrafos. Item 6, discussão única em regime de urgência de projeto de lei 472/2025, oriundo da mensagem governamental 178/2025, que incorpora unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de São Mateus à Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo e da outras providências, publicado no Anuário Digital do dia 7/7/2025. Eu convoco as comissões de Justiça e de Educação e vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidi-las e, se entender, relatar. Presidente, receba a matéria, item 6 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 472/2025, oriundo da mensagem governamental 178/2025, que incorpora unidades escolares da Rede Pública Municipal de Ensino de São Mateus, a Rede Pública Estadual de Ensino do Estado do Espírito Santo. Das providências, eu estou avocando para a relatoria nas comissões reunidas, presidente, e aqui trata-se esse projeto de incorporação da Escola Municipal Benedicto Caulite Figueiredo, anteriormente pertencente à Rede Municipal de Ensino de São Mateus, que vai passar a integrar a Rede Pública Estadual de Ensino com a denominação de Escola Estadual de Ensino Fundamental Benedicto Cauli Figueiredo, e também a Escola de Ensino Municipal Roseli Pires Clemente, também que está sob jurisdição da Secretaria Municipal de Educação, vai passar a compor a Rede Pública Estadual de Ensino, passando a ser denominada Escola Estadual de Ensino Fundamental Roseli Pires Clemente. Estão mantendo o nome das escolas, mas passando para a rede estadual. Eu estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria nas comissões reunidas e colocando a matéria em discussão. Deputada Camila vai discutir a matéria. Obrigada, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Sobre esse tema, obviamente, a gente vai votar favorável à matéria, inclusive porque ele tem uma perspectiva oposta à discussão de municipalização e fechamento de escolas. Tema esse que a gente, inclusive, já fez vários posicionamentos aqui no plenário, principalmente no momento, por volta de 2023, quando o Tribunal de Contas estava fazendo o processo de coleta de assinatura do TAG, do Termo de Ajustamento de Gestão, junto aos municípios, com a finalidade de reorganizar e reordenar a educação nos municípios. E uma das críticas que nós fizemos na época, entre várias, é que o TAG representaria o processo de fechamento de escolas municipais, escolas, na verdade, do Estado, nesse repasse para os municípios, e ao receber essas escolas, muitos municípios, por vezes, não continuariam com ela, e é exatamente o que a gente vem acompanhando desde então. A cada ano, a gente recebe denúncias e críticas de vários municípios do Espírito Santo, principalmente de pais contrários à municipalização ou a fechamento de escolas. Agora a gente está acompanhando a situação no município de Afonso Cláudio. 5 escolas do campo estão para ser fechadas em Afonso Cláudio, sem diálogo e debate com a comunidade, o que deixa esses pais desesperados. O argumento muitas vezes é que as escolas multisseriadas não são o ideal, mas a gente sempre critica. Tá, a multisseriada não é o ideal, mas o ideal é deixar crianças mais tempo dentro de transporte público, com todos os riscos que esses ônibus que transportam essas crianças representam. Então eu quero aqui, dentro do meu tempo, aproveitar para denunciar o que está acontecendo no município de Afonso Cláudio, com o fechamento de 5 escolas do campo, escolas essas, como eu estou dizendo aqui, com muita indignação da comunidade. São as escolas MF Santa Joana, São Luís de Boa Sorte, Fazenda Carlos e Duas Pedras e Júlio Litin, acho que esse é o nome. E também recebemos a informação da possibilidade de fechamento de mais 2 escolas
do Campo, em Alfredo Chaves. Então, trago essa denúncia aqui porque é grave a situação dos municípios, o que compromete a qualidade na oferta da educação, na universalização do ensino e faz com que essas crianças fiquem mais tempo dentro do transporte escolar. Então, deixo aqui toda a minha solidariedade a essas comunidades, especialmente em Afonso Cláudio, que já teve até protesto de rua denunciando essa decisão da administração municipal. Mais algum deputado ou deputada discutir a matéria? Não tendo, coloca a matéria em votação na Comissão de Justiça, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Alain. Com o relator, deputado Fábio. Com o relator, deputado João Coser. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Polese. Com o relator, 7 votos sim, não aprovado, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças, deputada Irine. Deputada Irine, ministra. Com o relator, deputado Engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputada Janete. Não respondendo, deputado Coronel Wellington. Coronel, com o relator, deputado Danilo está presidindo, não vota. Deputado Adilson Espíndola. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, deputado Madureira. Com o relator, 7 votos sim, não aprovado, Comissão de Finanças, Comissão de Educação, presidente, deputado Madureira. Com o relator na Comissão de Educação, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Gandini. Deputado Gandini com o relator. 4 votos sim, não aprovado também na Comissão de Educação. Devolvo a matéria ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado o projeto da Secretaria para extração dos autógrafos. Item 7, discussão única regime de urgência, projeto de lei 638/2025, oriundo da mensagem governamental 293/2025, que prorroga a vigência do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo, PEES, aprovado pela Lei 10.382, de 24 de junho de 2015, publicado no Ar Digital, do dia 17/9/2025. Convoco a Comissão de Justiça, de Educação e também a Comissão de Finanças e vou designar o deputado Mazinho dos Anjos para presidir, se entender, relatar. Presidente, item 7 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei 638/2025, oriundo da mensagem governamental 293/2025, que prorroga a vigência do Plano Estadual de Educação do Espírito Santo, aprovado pela Lei 10.382 de 2015. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente. O projeto é apenas a prorrogação do Plano Estadual de Educação até 31 de dezembro de 2026, para que o Estado possa dar continuidade no plano, cumprindo as metas que estão, tanto as metas como as diretrizes educacionais que são essenciais para o desenvolvimento da educação no Estado do Espírito Santo. Então é apenas uma prorrogação de prazo. Estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e biblioteca legislativa, colocando a matéria em discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Coronel Wellington. Presidente, nós gostaríamos, em razão de não haver impacto orçamentário nesse projeto, em que prorroga a vigência do plano educacional para o ano que vem, nós incluirmos uma emenda nesse projeto. Em razão desse projeto não estar contemplando os cuidadores. Então, o profissional de apoio escolar é uma figura central e indispensável no processo de inclusão e desenvolvimento de estudantes que compõem o público da educação especial. Conforme definido pelo edital 47/2024, sua função é acompanhar e auxiliar os estudantes com deficiência ou transtorno do espectro autista, prestando auxílio direto àqueles que não realizam atividades de alimentação, locomoção, higiene com independência. No entanto, a eficácia desse apoio é severamente comprometida pela alta rotatividade desses profissionais, imposta por um modelo de contratação temporária, que prioriza processos seletivos anuais em detrimento de continuidade. Então, o maior prejuízo dessa instabilidade recai sobre o aluno. Muitos estudantes da educação especiais, particularmente aqueles diagnosticados com transtorno do espectro autista, apresentam um perfil de rigidez cognitiva.
Então, para eles, a rotina e previsibilidade não são meras preferências, mas sim pilares essenciais para a sua segurança emocional e capacidade de aprendizado. E a confiança necessária para permitir que um adulto auxilie as necessidades íntimas, como cuidados e hábitos de higiene, ou auxiliar na alimentação, leva tempo a ser construído. Nós não podemos simplesmente substituir de um ano para o outro, achar que é dessa forma. Então, a solução, eu entendo que é urgente a prorrogação dos contratos dos profissionais de apoio escolar, seja tratado não só como uma exceção, mas como uma regra prioritária para garantir o bem-estar e o pleno direito à educação dos alunos com deficiência e TEA. Por isso, nós fazemos aqui, senhor presidente, com todo respeito, a inclusão dentro desse projeto aí, não só para os professores, mas também para os cuidadores, que são esse profissional de apoio, chamado de cuidador. Haja vista que não tem nenhum impacto orçamentário, como está previsto, inclusive, na lei. Deputada Camila, para discutir a matéria. Obrigada, deputada. Eu quero dizer, assim, Coronel Wellington, da importância da reflexão que o senhor traz para essa discussão do Plano Estadual de Educação, mas me parece que essa discussão ela cabe mais para o próximo período. Por quê? O que está sendo feito aqui é exatamente prorrogando a vigência do Plano Estadual para que ele possa passar por um processo de reformulação. E aí me parece que na reformulação esse tema que o senhor traz é muito importante. Um dos grandes desafios a se pensar na educação hoje é a educação especial, mas a discussão aqui é, na verdade, para a gente, o plano atual, ele está vigente até o fim desse ano. Então, para que ele possa ser revisto, debatido, e aí eu já reivindico aqui que o processo de revisão do Plano Estadual de Educação possa ser precedido de um debate popular que reúne toda a comunidade escolar, o magistério, demais servidores da educação, os familiares, enfim, participação real e efetiva no processo de revisão do Plano Estadual, assim como vem sendo debatido o processo de revisão em âmbito nacional. Então, o Plano Estadual, ele vai acompanhar o Plano Nacional. Para que a gente possa incluir, inclusive, novos temas, nós precisamos que primeiro o Plano Nacional seja aprovado no âmbito da Câmara Federal. Então, eu entendo a importância do tema, mas acho que a gente precisa trazer isso para o processo de revisão. Então, aqui, na verdade, o que precisa ser feito é encaminhado apenas a prorrogação do prazo do Plano Estadual para que a gente incorpore, pensando os desafios e novos temas que ele deve ser incluído nele no próximo período. Obrigado, deputada Camila. Só justificando, como o parecer já foi dado, Coronel Wellington, não cabe emenda mais, porque eu já tinha exarado o parecer nas comissões reunidas. Então não tem como acatar ou não a emenda, mas foi bem justificado pela deputada Camila. O tema é importante, mas vai ser discutido dentro da prorrogação do plano. Eu acho que já atende essa discussão. Então, eu coloco o parecer em votação na Comissão de Justiça, deputado Dari Pagung. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Alain. Deputado Alain. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputado Polese. Com relator, 7 votos sim ou não. Comissão de Finanças, deputada Irine. Com relator, deputado Gero José Esmeraldo. Com relator, deputada Janete. Não respondendo, deputado Danilo, está presidindo, não pode votar, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Adilson. Com relator, deputado Calegari. Com relator, deputado Madureira. Com relator, 7 votos sim, aprovado. Comissão de Finanças, Comissão de Educação, deputado Madureira, presidente. Com relator, deputado Dari. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Gandini. Com relator, 4 votos sim, não aprovado. Comissão de Educação, devolvo a matéria ao presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam ou permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovada a Secretaria para extração dos autógrafos. Passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, deputado Calegari. Boa tarde aos senhores e senhoras deputadas, aos servidores desta casa, sem os quais nosso trabalho seria impossível, a todos aqueles que nos assistem nas galerias, bem como pela TV Alice.
Bom, o que me traz aqui é um assunto que eu já bati nessa tecla semana passada, cara, o deputado Toninho, que é a questão das contratações dos professores DTs com exigência, com solicitação do comprovante de estágio. Eu fiz uma crítica dura a isso, muito dura, tendo visto que essa cobrança do estágio de profissionais já habilitados, de profissionais já com experiência no mercado da educação, ela prejudica muitos professores experientes da rede pública e beneficia, a meu ver, certos segmentos, que eu gostaria de entender. E quando eu faço essa crítica, não é uma crítica destrutiva contra secretário A, secretário B, só que é uma crítica construtiva em que eu quero colaborar para um melhor e mais eficiente processo de contratação dos nossos professores temporários. Agora, o que me causa espécime, o que me causa dificuldade de compreensão, caro deputado Danilo Baense, é como que o secretário, doutor Vitor, o secretário Vitor, da Educação, solicitado uma audiência com um deputado, simplesmente não abre agenda, deputado Gandini. Não abre agenda. Um deputado que é professor também, que tem várias pautas da educação, aprovamos para a defesa da nossa classe educacional, o SOS Educação, que está revolucionando, caro deputado Alcântara, a proteção a todos os profissionais da educação no Brasil. Então nós temos serviços prestados na área de educação. E eu não consigo uma audiência com o senhor secretário. Foi abrir a agenda dele, parece que estava para dezembro, para ouvir um deputado, para conversar sobre um assunto sério que envolve a contratação de profissionais em todo o estado. Já fiz reclamação ao Ministério Público, já fiz reclamação ao Tribunal de Contas, vou cobrar de novo isso, e não adianta, senhor secretário, o senhor se esconder atrás de desculpas para não conversar com o deputado Calegari. Não adianta. O deputado Calegari vai continuar te cobrando, porque essa não é uma cobrança minha, é uma cobrança dos professores do Estado do Espírito Santo. E aí, vou aproveitar aqui, para não falar que eu estou falando apenas da questão da contratação dos professores, e vou fazer eco a uma crítica muito bem colocada pelo ex-deputado Sérgio Majeski, que fez uma análise brilhante do IDEB do Espírito Santo e do falso crescimento, da falsa melhora deste IDEB em nosso estado, muito por conta das políticas da Secretaria Estadual de Educação de aprovação sistemática e total de todos. Não importa se o menino sabe o que está fazendo na sala, não importa se o menino está tendo realmente boas notas. E agora, pasmem, até mesmo a frequência não está mais sendo utilizada para reprovar. Se o menino passar do mínimo da frequência necessária, das faltas necessárias, se ele atingir esse máximo, eles dão um jeito agora de fazer uma espécie de recontagem e o menino é aprovado. E dessa forma se sobe o IDEB do Estado. Então, senhor secretário estadual de Educação, para tratar dessa situação, da potencial fraude do crescimento do IDEB, para tratar dessa situação, do descaso e do direcionamento da contratação de professores por designação temporária do Espírito Santo, eu lhe solicito, ou melhor dizendo, eu exijo uma audiência com Vossa Excelência. Em nome de todo o povo do Espírito Santo, de toda a classe dos docentes do Estado e também das famílias dos alunos, que precisam saber que seus filhos vão para a escola para estudar, aprender e não para fazer número em relatório fraudulento de Secretaria da Educação. Muito obrigado. Deus abençoe o Espírito Santo. Palavra do deputado Alcântara.
boa tarde, presidente, deputados, servidores dessa casa, público que nos acompanha. Eu quero pedir para dar play no vídeo aí, por favor. Olha esse absurdo. Em pleno século XXI, nós temos uma lei estadual do meu estado, o Espírito Santo, que proíbe que você sequer pode falar. Gente, o professor não vai poder falar sobre identidade de gênero, sobre a orientação sexual. Qual é a sua orientação sexual? Eu sou heterossexual. Qual é a sua orientação sexual? Não, eu sou gay. Não vai poder falar sobre a diversidade sexual, a igualdade de gênero entre homens e mulheres, que está lá no artigo 5º1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Não, o professor não vai poder mais falar sobre isso. Não vai poder falar sobre sexismo. Não vai poder falar sobre racismo. Não vai poder falar sobre homofobia. Não vai poder falar sobre nada disso. Por quê? Porque o guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito diz que essa famigerada lei cruel, aviltante, que mata, que dói, foi considerada constitucional por aquele que deveria declarar opinar pela sua inconstitucionalidade. Pode parar, por favor, pode parar. Fabiano Contarato, como senador, é o maior canalha da história do Espírito Santo. Canalha, canalha. Canalha porque tem conhecimento jurídico para inverter a verdade dos fatos, para vilipendiar o direito dos pais brasileiros e distorcer um dos poucos acertos do Gonê no seu ofício de Procurador-Geral da República. Isso foi na sabatina do Gonê, com a cara deslavada, que enganou a população capixaba, me enganou também, esse canalha mentiroso, dissimulado do Fabiano Contarato, dizendo que a nossa lei proíbe os professores de falar qualquer coisa na sala de aula. E aí vai uma verdade à população brasileira e um recado claro ao canalha do senador Contarato. A lei não proíbe e ele sabe muito bem disso. A lei, ela tão somente garante o direito dos pais na formação moral de seus filhos. Não altera em nada a lei de diretrizes e base da educação. Pelo contrário, a própria LDB, ela diz que a família tem que participar do ciclo educacional, mas canalhas como Contarato querem vilipendiar o direito dos pais, que nós garantimos com a maioria dos votos na Assembleia Legislativa, com o apoio do nosso presidente institucionalmente defendendo a constitucionalidade dessa lei no STF e com o início do milagre, que foi o parecer favorável do Gonê à constitucionalidade. A lei é claramente constitucional, porque assim como está lá no Pacto de São José da Costa Rica, o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, no artigo 12.4, a formação moral e religiosa dos filhos compete aos pais, não é a canalhas como o Contarato, que quer utilizar da sua opção sexual para vilipendiar o direito dos pais. Todo mundo tem liberdade de escolher a sua opção sexual, a sua religião, eu sempre falo isso aqui, mas é direito garantido dos pais que os seus filhos não participem de atividade de gênero, e a lei não proíbe. Se a lei de diretriz e base assim determinar, a nossa lei 12.479, ela não proíbe de forma nenhuma, ela não interfere na lei de diretriz e base, ela tão somente compila o que o Tratado Interamericano de Direitos Humanos diz, o que a Constituição Federal no artigo 226 diz, família base da sociedade merece atenção especial do Estado, o que o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a LDB dizem. Querem tirar o direito dos pais para enfiar um monte de merda, de porcaria na cabeça das crianças, assim como defende esse canalha que disse na época da eleição que era a favor da Lava Jato, que era o baluarte da moral, mas se corrompeu ao trair os seus votos, os seus eleitores, se filiar ao PT e defender a maior organização criminosa que nós já temos na história política do país. Esse é o canalha do Contarato. E aí, restabelecido a verdade, dizer que foi pautada pela ministra Carmen Lúcia, foi colocado na pauta do pleno do STF na próxima sexta-feira, a votação dessa lei. O milagre já começou com o parecer do Gonê. E eu creio, em nome de Jesus, que 2 milagres vão acontecer. Um milagre, que é a constitucionalidade dessa lei declarada pelo STF,
para ser um avanço histórico, um marco histórico em defesa das famílias e do direito dos pais no Brasil. E o outro grande milagre, na verdade, já tem dado seus sinais, que é a derrocata desse estelionatário eleitoral, o maior estelionatário eleitoral que o Estado do Espírito Santo já teve. Contarato, conte os seus últimos dias no Senado, porque o povo do Espírito Santo, você, que é um canalha como senador, não vai enganar mais. Pois não, deputado Calegari. Quero aqui dizer que eu parabenizo o deputado Alcântara pela defesa feroz e correta dos direitos das famílias do Espírito Santo. Essa lei que foi aprovada pela Assembleia, e mais uma vez o Espírito Santo saindo na frente de outros estados, não tem nada de sexista, racista, como foi insinuado de maneira mentirosa pelo senador Contarato, sim. O que a lei diz é o direito das famílias, como bem lembrou o nobre deputado, que já está ratificado que o Brasil é signatário, caro deputado Coronel Wellington, do Tratado de São José da Costa Rica, como foi bem lembrado, e que está garantindo às famílias o direito de dar a devida orientação moral, filosófica, espiritual para os seus filhos. Então, no vídeo que foi colocado ali, ele está falando que, porque na escola não se pode falar de hétero, não se pode falar de gay. E eu me pergunto, quem aqui quer que o seu filho vá para a escola para ser perguntado a orientação sexual dele? Eu não quero, eu tenho 2 filhas. Não cabe, seja lá qual for a orientação que elas venham adquirir na vida, porque são crianças, elas não têm que ficar fazendo disso profissão de fé. Seja no seu local de trabalho, seja na sua escola, seja no ambiente político, orientação sexual é assunto privado. E não tem que ser tratado num ambiente em que tem que ser tratado de geografia, matemática, biologia, língua portuguesa. Então, parabéns pelas suas palavras e conte com o nosso apoio e o nosso repúdio à fala que foge à verdade e está no reino da mentira do senador Contarato. Muito obrigado. Obrigado, presidente. A palavra... Presidente, como líder, meu partido foi citado, eu posso falar 1 minuto como líder? Com a palavra, a deputada Irine Lopes. Muito obrigada. Eu quero falar aqui 2 questões, muito rapidamente. A primeira delas, as críticas e a imunidade parlamentar está restrito às ideias. Chamar qualquer pessoa de canalha é quebra de decoro parlamentar. Aqui se discute as ideias. Se é contra, se é a favor, todos nós temos o direito de nos manifestar. Mas insulto é quebra de decoro. Deputado Alcântara, o senhor discorde do meu senador o tanto que o senhor quiser. Mas a palavra canalha qualifica a sua fala como quebra de decoro parlamentar. Vou entrar com a ação, sim. Vou levar à comissão de ética da casa, porque não é assim que a gente constrói o debate, mesmo o debate antagônico. Mesmo o debate antagônico. É preciso ter respeito pessoal. Aqui se trata de ideias. A segunda questão, ele filiou ao PT, como poderia ter filiado a qualquer outro partido. O senhor está querendo demonizar o PT, por quê? Ele poderia ter filiado no seu partido, em qualquer outro partido. Isso também fere o decoro parlamentar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, de forma muito breve, em resposta à deputada Irine. 1 minuto, também, deputado Alcântara. Obrigado. Também entre com o pedido de quebra de decoro a todos os parlamentares do PT que chamaram o presidente Bolsonaro de genocida. Isso você não fala. Canalha é um adjetivo, eu me referi a canalha como senador, não a pessoa dele porque eu não conheço, mas como senador ele é um canalha porque é desprezível a sua posição. E jamais eu estaria novamente num partido como o senador Fabiano Contarato, porque ele defende a corrupção e eu não. Obrigado, presidente. Palavra o deputado Fábio Duarte.
Senhor presidente, público que nos acompanha pela TV Alhes e pelas redes sociais de nossa casa, senhoras e senhores deputados e deputadas. Hoje, senhor presidente, venho aqui primeiro fazer um convite. Nesta segunda, o governador do estado, Renato Casagrande, estará no meu bairro, na minha comunidade, em Maringá, para que nós possamos dar a ordem de serviço para a reforma da Praça de Maringá, uma reforma tão esperada por essa comunidade, e nós estaremos lá às 18h30, juntamente com o nosso governador Renato Casagrande, o nosso vice-governador Ricardo Ferraço e com o nosso prefeito Everson Meirelles, com a vereadora Andréa Duarte, a minha esposa. Gostaria de fazer o convite a todos. Mas, senhor presidente, o que me traz a esta tribuna hoje é uma grave denúncia. Venho a esta tribuna para denunciar uma grave perseguição política marcada por retaliação pessoal, profissional e empresarial, que vem sendo praticada em Conceição da Barra contra o empresário Antônio de Deus Lopes, o Toninho de Deus. Toninho é dono da Crimac, Cristal Máquinas e Equipamentos Limitada, empresa que há 19 anos gera emprego e renda no distrito de Braço do Rio. A Crimac ocupa uma área pública cedida por um termo de uso válido até 2036, firmado de forma legal em 2006. Mesmo assim, em junho desse ano, o prefeito Erivan Tavares decidiu anular o termo de cessão, sem diálogo, sem aviso e sem qualquer justificativa. Motivo é político. Toninho foi candidato nas eleições de 2024 e ajuizou a ação contra a compra de votos do atual prefeito. Desde então, passou a ser alvo de perseguição política e retaliação pessoal, profissional e empresarial. O que o prefeito vem praticando é uma forma de lawfare administrativo, o uso indevido da máquina pública, de decretos e processos burocráticos para perseguir, desgastar e destruir um adversário político por meio aparentemente legais. É o abuso do direito como arma política, e isso é inaceitável em um Estado democrático de direito. O episódio mais grave ocorreu em 29 de outubro, quando, com um processo ainda tramitando na Justiça, o prefeito ordenou a invasão da Crimac, máquinas e servidores da Prefeitura. Destruíram o muro, desligaram a energia, retiraram equipamentos e ordenaram que os trabalhadores parassem as atividades de trabalho. Depois de acionada a Justiça, somente no final daquela tarde, o juiz da comarca de Conceição da Barra concedeu uma liminar, suspendendo o decreto ilegal do prefeito, mas o dano já estava feito. 12 trabalhadores estão sem a sua fonte de renda, porque a fábrica de blocos da Crimac está impossibilitada de funcionar com a retirada dos equipamentos. Uma família com criança foi ordenada a deixar a casa cedida pela empresa ao vigia da fábrica, sem qualquer amparo da assistência social. O que aconteceu em Conceição da Barra é um ato autoritário, um abuso de poder que ameaça a todos nós. Quando o prefeito age como dono do município e não como um servidor do povo, a democracia local encontra-se em risco. Deixo aqui a minha solidariedade a Toninho de Deus e o meu repúdio à violência institucional praticada pelo prefeito Erivan Tavares, agindo de forma nada republicana, com a prática reprovável de perseguição política, retaliação pessoal, profissional e empresarial contra um cidadão barrense que, como empresário com responsabilidade social, gera empregos e renda no município. Que as autoridades competentes investiguem e restabeleçam a verdade e a justiça em Conceição da Barra. É o que o nosso mandato estará vigilante, acompanhando todos os encaminhamentos sobre este caso. Fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio e aqui o meu muito obrigado. Com a palavra o deputado Dari Pagum. Não respondendo, com a palavra o deputado Pablo Muribeca.
Não respondendo, com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo, com a palavra Bispo Alves. Não respondendo, com a palavra Toninho, da Emater. Não respondendo, com a palavra o deputado João Coser. Não respondendo, com a palavra o deputado José Esmeraldo. Não respondendo, com a palavra o deputado Lucas Polese. Não respondendo, com a palavra o deputado Gandini. Não respondendo, com a palavra o deputado Capitão Assunção. Não respondendo, com a palavra o deputado Alain Ferreira. Não respondendo, com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Não respondendo, com a palavra o deputado Deninho Silva. Não respondendo, com a palavra o deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, com a palavra a deputada Janete. Não respondendo, com a palavra Marcos Madureira. Não respondendo, com a palavra a deputada Irine Lopes. Não respondendo, com a palavra o deputado Vandinho Leite. Não respondendo, com a palavra a deputada Raquel Lessa. Declinando, com a palavra a deputada Camila Valadão. Boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu disse para o deputado Alcântara, que já se retirou, que eu o responderia. Faço questão aqui de registrar minha solidariedade ao senador Fabiano Contarato, aqui atacado pelas suas posições políticas intransigentes na defesa dos direitos humanos. Quero dizer para o deputado Alcântara que canalhas são aqueles que tentaram conduzir um golpe no dia 8 de janeiro, ou aqueles que ficaram nas portas dos quartéis no nosso país, reivindicando um golpe militar. Canalhas são aqueles que tentam impedir os debates necessários no âmbito da educação, para que a gente tenha uma educação formada na perspectiva da cidadania, na perspectiva da proteção às nossas crianças. Canalhas são aqueles que querem impedir os debates nas escolas, para que meninas, por exemplo, ou crianças que são abusadas muitas vezes dentro dos seus lares, sequer tenham dimensão que o que acontece muitas vezes, conduzido por pais, padrastos, irmãos ou tios, é um abuso sexual. Isso sim é canalha. Canalhas são aqueles que vão para a porta de escolas perseguir professores que fazem um trabalho sério no combate ao racismo no estado do Espírito Santo. Ou ainda canalhas são aqueles que tentam se utilizar de imunidade parlamentar para atacar direitos, para violar mais uma vez direitos contra as minorias, ou para subir à tribuna e atacar aqueles e aquelas que muitas vezes não estão representados aqui no parlamento. Eu quero, além de prestar a minha total solidariedade ao senador Fabiano Contarato, dizer para o deputado que o nosso partido foi aceito na ação que está em curso no âmbito do Supremo Tribunal, e que nós esperamos que o debate lá seja feito considerando a Constituição do nosso país, ou aquilo que prevê, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Aqui no estado do Espírito Santo, tivemos lei similar, com alguns detalhes em termos de diferenças, que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na semana passada. O Tribunal de Justiça suspendeu a lei antigênero do município de Guarapari a partir de uma ação feita pelo nosso partido, e reconheceu que o município não legisla sobre a educação no que diz respeito diretrizes, perspectivas pedagógicas, matérias, e reconheceu ainda que a legislação impõe censura pedagógica ao proibir a abordagem e afronta os princípios constitucionais. Eu quero dizer para o deputado que, diferente dele, nós não esperamos milagre na ação do Supremo Tribunal. Nós esperamos que a Constituição do nosso país seja cumprida, que aquilo que prevê a legislação seja reconhecido pelo Supremo, já que aqui, infelizmente, a partir de argumentos rasos, a partir
de fantasias, essa lei infelizmente foi aprovada e a gente aguarda a discussão e a decisão no Supremo Tribunal, convencidos de que o que vai prevalecer é exatamente aquilo que prevê a legislação brasileira no sentido de garantir a autonomia, a liberdade de cátedra, uma educação sem censura e pautado nos princípios e na defesa intransigente dos direitos humanos. Ainda dentro do meu tempo, essa semana, no dia 20 de novembro, que é feriado, inclusive, nacional, é o Dia da Consciência Negra. Data essa celebrada em nosso país como uma oportunidade de denunciar o racismo que todos os dias mantém desigualdades no nosso país, nas diferentes áreas, mantém uma diferença abissal entre brancos e negros para acessar os serviços públicos, no que diz respeito aos vários índices na área da educação, na área do trabalho, na área do atendimento na saúde, enfim. E como parte das ações do mês, o Novembro Negro, nós vamos promover na próxima semana a terceira jornada antirracista da Assembleia. Essa terceira jornada é um momento de debate e de celebração da nossa existência e da nossa resistência nesse país. E nesse ano, não por acaso, depois de inúmeras manifestações de racismo religioso, como a gente vem acompanhando aqui no âmbito desta casa, neste ano a nossa jornada irá debater por uma educação antirracista no estado do Espírito Santo. A ideia é reunir aqui inúmeros professores, pedagogos, pessoas que estão todos os dias na educação capixaba, formando esses estudantes para a cidadania e para uma sociedade sem preconceitos. A nossa terceira jornada acontece no dia 28 de novembro, a partir das 13 horas, aqui neste plenário, e vai também reunir as 20 escolas que foram contempladas pelo edital Escola Sem Racismo do nosso mandato, o primeiro edital. Então, a ideia também é premiar essas escolas que foram contempladas, é dar visibilidade a essas ações pedagógicas e promover um espaço que possa ampliar e difundir uma educação na perspectiva antirracista no estado do Espírito Santo. Então, fica o debate para toda a sociedade capixaba. É mais uma vez a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia firme na sua missão de promover debates, de garantir a participação popular e de defender dentro e fora da Assembleia, de maneira intransigente, a eliminação de todas as formas de preconceito e o racismo nas diferentes áreas, entre essas áreas, a educação. Então, fica o convite para os servidores, para quem está nos acompanhando, e será seguramente mais uma jornada linda, vitoriosa, uma verdadeira ocupação negra aqui na Assembleia Legislativa. Com a palavra o deputado Zé Preto. Não estando presente nem respondendo, nós vamos fazendo alguma consideração. Por favor, colocar um vídeo que a gente encaminhou aí para o setor. Esse vídeo se refere a um projeto, a uma cobrança que nós fizemos aqui em plenário, relativo aos pontos de paradas dos caminhoneiros, pontos de paradas e descanso. É uma reclamação recorrente em nosso mandato, em que o governo, através dos seus órgãos, Polícia Rodoviária Federal, eles cobram dos caminhoneiros, os motoristas profissionais, descanso e parada para esses profissionais que têm que obedecer a um critério de horas de descanso, em razão de horas trabalhadas. No entanto, é cobrado que eles tenham esse ponto de parada para fazer o descanso, mas o próprio governo não dispõe de locais com capacidade logística para que esses caminhoneiros, esses profissionais da estrada, possam assim o fazer com segurança, tendo um local com a estrutura física adequada para estacionar seus veículos e também para tomar um banho, ter um Wi-Fi, ter uma segurança para o local. Segurança tanto para o seu bem, que é o caminhão, como também para a sua integridade física. E agora nós gostaríamos de agradecer, porque nós cobramos e também agradecemos. Fazem parte da renovação do contrato de concessão
que no máximo daqui a 12 meses está sendo já viabilizada a construção de pelo menos 2 pontos de paradas e descanso dos caminhoneiros. Espaço totalmente gratuito, com a estrutura, 24 horas por dia funcionando para dar apoio a nossos queridos irmãos caminhoneiros. E cada veículo, obviamente, vão ter a autorização para que eles possam ficar até 12 horas para cada período de 24 horas nesses locais. Então, nós agradecemos o DENIT, ao governo federal, ao governo estadual, por estar implementando, diante dessa nova concessão que foi feita, esses pontos de parada dos caminhoneiros no território capixaba. Muito obrigado. Segundo vídeo, por favor, dar conta de uma obra que nós temos, uma obra do governo do estado, que está parada no município de Cachoeiro de Itapemirim. É o bairro São Luís Gonzaga, onde existe uma obra de uma Vila Olímpica. Ali a imagem está de forma lateral, mas são 3 quadras, uma sede administrativa, diversos vestiários, um campo extraordinário, uma localização privilegiada, num bairro que é um bairro São Luís Gonzaga de Cachoeiro de Itapemirim. A sociedade local, ela precisa que essa estrutura funcione para que os jovens, as famílias, elas possam ter, além do espaço de lazer, a oportunidade de que os jovens vão para lá desempenhar suas diversas atividades esportivas e o esporte seja um veículo que leve disciplina, leve integração à comunidade e possa capacitar os desportistas daquela região de Cachoeiro de Itapemirim, que é uma região central sul do nosso estado, que ali realmente diversos talentos possam ser revelados e representar muito bem não só a região de Cachoeiro de Itapemirim, como o estado do Espírito Santo em diversas modalidades esportivas. Muito obrigado. O terceiro assunto, um assunto importantíssimo, diz conta de um concurso de café especial que foi realizado em Venda Nova do Imigrante. Nós já tivemos o concurso em Una, tivemos o concurso em Batiba, em diversos municípios capixaba. Chegou a hora de Venda Nova do Imigrante e nós precisamos fazer aqui uma cobrança para que o poder público estadual, os poderes públicos municipais possam fazer o processo licitatório de uma forma diferenciada e privilegie, inclusive, a previsão de comprar os cafés especiais. Então, é um passo importante que o poder público pode dar, fazendo a previsão no processo licitatório de comprar cafés especiais para que sirvam também nos institutos, na sede dos poderes e também para a sociedade capixaba. Assim como é feita a compra de um café comum, é também feita a compra do café especiais para nós darmos oportunidade também a esses cafeicultores. Além de que nós aqui publicamente também cobramos ao governo do estado do Espírito Santo para que seja dada uma especial atenção à extensão de rede de energia elétrica para as propriedades rurais. Um dos grandes pontos em que a grande reclamação da agricultura familiar, dos cafeicultores, de nossa grande família agrícola do estado do Espírito Santo, é que tradicionalmente nosso estado, os municípios de interior eram grandes propriedades que foram se dividindo e hoje são dezenas ou centenas de pequenas propriedades, mas que a rede elétrica continua sendo a rede de décadas, fazendo com que antigamente nós tínhamos poucos motores, poucas maquinários, tanto secadores, despolpadores, máquina de limpar café, mas que hoje nós temos nessa divisão que ocorreu nas propriedades, dezenas de despolpadores, de secadores, de máquinas de limpar café, eletrônicos funcionando nas residências rurais, para que nós possamos cada vez mais somarmos valor ao produto principal, que é o nosso café, fazendo esses cafés especiais, e se torna imprescindível que o governo do estado possa desenvolver um projeto para ampliação da rede trifásica em todos os 78 municípios capixabas. No mais, nós gostaríamos de dizer que nós ficamos muito felizes em razão do anúncio do governo do estado em anunciar um abono salarial para os servidores do estado, valor de R$ 1.200 para os servidores
e R$ 2.500 para os servidores da educação. Contudo, eu penso que, em razão da saúde financeira do Estado, em que anota a incapacidade de pagamento, capacidade de endividamento, o Estado pode ainda avançar na valorização de todos os servidores, seja um da educação, seja em qualquer outra área da saúde, da segurança, que nós fazemos parte dessa riqueza do Estado. Se o Estado do Espírito Santo está com a economia em dia, com o orçamento previsto para 2026 de aproximadamente 32,9 bilhões de reais, eu acredito que os servidores merecem ser valorizados, ser motivados, haja vista que desse valor é deduzido o imposto de renda e para quem ganha R$ 1.200 volta para 900, para quem ganha R$ 2.500 volta para 2.000 e assim sucessivamente. Então, governo, por favor, se sensibilize mais uma vez, eu tenho certeza que seu coração é sensível ao bem, para que nós possamos ampliar ainda mais esse valor. No mais, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse plenário, nessa data, e dizer da importância do governador, do secretário de Segurança, editar, encaminhar para a Assembleia Legislativa o mais rápido possível o projeto de reforma administrativa, tão esperado pelas instituições militares do Estado do Espírito Santo, seja bombeiro militar quanto polícia militar. Esse projeto, eu acredito que tem obrigatoriamente de privilegiar do soldado mais moderno ao coronel mais antigo, ampliando os batalhões, as companhias independentes, os pelotões, para que a sociedade capixaba tenha cada vez mais a sensação de segurança, haja vista que eu sou testemunha de 35 anos de serviço, que o governo atual, independente de bandeira partidária, é um governo que tem investido muito na Polícia Militar, no equipamento, no armamento, nos veículos de ponta. Falta para o governo realmente só valorizar os policiais na medida em que o Estado tenha condições de avançar na política salarial. E nós esperamos que não só o público, os policiais militares da ativa tenham esse reconhecimento, mas também os policiais militares da reserva, que não desempenham nenhum tipo de serviço, mas que foi um compromisso do governo em fazer a inclusão da última escala especial, isso é um compromisso de campanha, mas também que os servidores militares da reserva remunerados que retornaram ao serviço ativo, eles estão desde 2022 sem ter nenhum tipo de reajuste. Então é preciso olhar com atenção. O secretário de Segurança Pública já acenou no sentido de estar junto com o governo para um encaminhamento que valorize e que dê conta desse atrasado, fazendo inclusive essa compensação desses índices atrasados desde 2022 para 23, 23 para 24, 24 para 25, e nós já estamos nos avizinhando do 25 para 26. Então é um grande avanço para o governo se ele, por dever de justiça, promover essa reavaliação, esse realinhamento salarial, sem contar com o realinhamento entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que precisa ser promovida, haja vista que a paridade foi quebrada com o último projeto do governo, que veio aqui dando uma série de especulações e causando uma série de inconsistências e mal-estar entre as instituições, inclusive dentro das instituições da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Nada mais havendo, eu vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras deputadas e os senhores deputados para a próxima, que será solene hoje, às 19 horas, em comemoração ao Dia do Conselheiro Tutelar, conforme requerimento da mesa diretora e aprovado em plenário. Está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. Foram 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária, e os deputados votaram 7 projetos, 4 deles de iniciativa do governo do Estado. E eu destaco a prorrogação
para o ano que vem, para 2026, do Plano Estadual de Educação. A vigência acabaria agora no final de 2025. A justificativa do governo para a prorrogação é a adequação ao Plano Nacional de Educação. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice mais perto de você.